recebido. Se não, por favor, pegue um. E tem aí toda essa série que vai até o final do mês de março, ok? Sobre muita coisa boa. Você vai saber aos pouquinhos, ok? Vamos ficar todos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Ela se encontra em Marcos capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 20. Amém? Todos acharam? Se achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia, Senhor. Ainda tem tanta gente assim? Meu Pai. Assim que se achar, coloque-se de pé, nós vamos ler, tá? Palavra do Senhor. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? E ele passa a explicar: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Podem se sentar. É importante notarmos também que está conosco aqui o André Vedan, né? Tem sido um tempo, né? Ele serve as Forças Armadas Americanas, e eu estou sempre acompanhando, né, pelos seus postings, né? E digo, tem sido muito saudável os seus postings, né? Até quando aparece uma jovem bonita, ali toda bem. Amém? Agora que você sabe que o pastor está olhando, né? Ou você muda. Amém. Amados, essa palavra de hoje, e eu encorajo você a manter, porque será numa sequência, essa palavra de hoje é parte dessa nova série chamada Sementes de Fé. Sementes de Fé. Nós estamos dividindo o ano em 4 estações: semeando, cuidando, né, fazendo a comunhão e depois fazendo a colheita. Então você vai perceber isso no passar deste ano. Essa primeira fase de a mensagem sobre sementes de fé. Quando você lê a parábola pela primeira vez, nos primeiros 9 versículos, ainda não está 100% claro, mas logo você se dá conta que Jesus não está falando de semeador, nem de agricultor e nem de sementes reais, né? Ele está falando de pessoas. Está falando de um tipo de semente que é uma semente de fé, que quando está plantada na vida de indivíduos, faz uma revolução. Porque nós não queremos aquelas que não dão frutos. Nós queremos aquelas que
explodem. Você viu que 100 por 1, isso é extraordinário. Isso não existe no mundo real. 30 já era bastante, 60 é extraordinário, mas 100 por 1, há uma promessa aqui. Há uma promessa que se nós tivermos esse tipo de fé, de semente de fé em nossas vidas, nossa vida será transformada. Eu vou apenas mexer com esse assunto, colocar, e eu estou orando, estamos orando para que o Espírito de Deus traduza, interprete, porque todos nós, eu creio que eu coloquei isso na tela, todos nós, há um ponto ou momento em nossas vidas, quando nós nos damos conta de que nossa vida precisa mudar. Há um momento. Às vezes, vários momentos. Para alguns de nós, é para abraçar o Senhor pela primeira vez. Para outros, é quando há um estagnar e vem aquele desejo profundo de mudança. Nessa parábola, Jesus nos ensina o que devemos fazer para que nós possamos mudar. E ele diz para nós que essa mudança vem através de uma semente de fé. O que é essa semente de fé? Vamos olhar para o texto. Versículo 13, a primeira parte diz assim, né? O próprio Jesus. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? E logo em seguida, no versículo 14, ele responde: o semeador semeia. Essa palavra que está aí em negrito, qual é? A palavra. O semeador semeia a palavra. Então ele já identificou para você e para mim que a semente é a palavra. Ele não acrescentou nada. A palavra de Deus, ele não disse o quê? Só disse que a semente é a palavra. Então, olha, há um desejo de mudança, um anseio, uma realização, dizendo: está faltando algo, ou perdi algo. Eu preciso dessa transformação extraordinária. E nessa hora, você é informado que há uma semente que produz frutos extraordinários. E ele diz: essa semente é a palavra. Naturalmente, talvez você vai pensar, e eu posso pensar, que essa palavra tem a ver com a Bíblia inteira, não é isso? Well, num senso geral, num consenso, ok, a Bíblia inteira. Mas será que é isso que ele está querendo falar para nós? Eu quero dizer para vocês que essa palavra, e você vai ver um pouquinho mais isso, né, que no sentido mais específico, essa palavra é o Evangelho. Agora, se eu perguntar a vocês, congregação, o que é Evangelho? Como é que você definiria o que é Evangelho? As boas novas. Boas novas de quê? De salvação, né? Mas ainda está meio confuso, né? Abram suas Bíblias, não está aqui no texto. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 2. Abram lá. Porque em Efésios, capítulo 2, entre outros lugares, nós temos aí as boas novas inteiras colocadas em perspectivas. Efésios, capítulo 2. Abriram? Assentados mesmos como, né? Olha só a informação. E eu vou fazer aqui uma paráfrase, ok? Quando eu falar algumas palavras, entende? Mas olha só o que o Senhor... Olha o Evangelho. Olha as boas novas. Quando ainda estávamos nós mortos em ofensas e pecados, em outro tempo andávamos de acordo com este mundo, seus costumes. Nós estamos debaixo da unha, do polegar, do príncipe das potestades do ar, desse espírito maligno que está operando agora nos filhos da desobediência. Nós, em outra época, andávamos nos desejos da nossa carne, nossos desejos nos dominavam. E nós fazíamos a vontade dos nossos desejos e fazíamos a vontade da nossa mente. E por causa disso, nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas Deus, pelo seu muito amor, com que nos amou, quando nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos.
E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E Ele nos elevou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deu para captar o que é a Boa Nova? Você quer ver uma outra parte? Vai agora para trás um pouquinho, volta, né? Para 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 17. Olha a palavra aqui, olha a Boa Nova aqui. Assim, acharam? 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, o que aconteceu? Nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Todo mundo junto. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, olha a Boa Nova, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Olha só que coisa linda. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Esse é o Evangelho. Por vezes nós temos dificuldade de dizer isso. Essa é a palavra. A gente olha agora o pulo que nós vamos dar, né? Porque que a palavra está dizendo é o seguinte: ser o semeador que semeia a palavra. Essa é a palavra. A palavra é a boa nova de quem Cristo é, do que Ele fez, do que Deus fez por nós. Esse pacote aí. Então, o que nós temos aqui para dizer é o seguinte, é que quando nós entendemos isso, que Jesus ensina que a palavra é o Evangelho e as boas novas. Quando nós entendemos isso, se você recebeu o Evangelho e entendê-lo como a semente, isso irá mudar a sua vida. Não podia fazer mais simples. Você quer a sua vida mudada? Receba a palavra. Não vou aumentar aqui a confusão na sua mente, ou colocar muita informação, mas se você prestar atenção, se eu colocar aquela palavra, né, com um P maiúsculo, e usar aquela outra palavra do português, que é o verbo, não é isso? No princípio era o verbo, e o verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, né? Veio para o que era os seus. Você vê que o Evangelho é Jesus. O Evangelho é o que Deus fez por nós em Jesus. Pegou a semente? Entenda isso. Irá transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Vai transformar a minha vida. Vamos dividir esse texto em 3 partes. Já que a semente é a palavra, o poder dessa palavra, o que é que ela faz? Como esse poder é liberado nas nossas vidas? E por último, qual é o segredo? Nós hoje vamos ver apenas o poder que é essa palavra. Está muito forte no nosso coração, no meu coração, de colocar essas informações para vocês. E você vai diante do Senhor, tratar com Ele. E essa semente vai ser plantada na sua vida. E ela vai frutificar. Eu fui instruído para não complicar o assunto. Só dizer o seguinte: a semente da palavra transforma você. Me transforma. Amém? Então, sem complicar, o poder, já que é uma semente, e a semente é a palavra, o poder dessa palavra. Sua palavra tem poder para criar. O universo foi criado, como é que Deus fez? Ele disse, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Esse é o poder da palavra que cria. Ele fala, acontece. Real, completo. Mas tem uma grande notícia para você e para mim hoje. Porque a palavra tem poder não só para criar, mas ela tem poder para recriar. Olha só esse texto que está em Tiago 1,18. Vamos todo mundo ler juntos? Vamos lá? Por sua... Ficou bem claro?
Como é que ele nos fez nova criatura? Pelo poder da palavra. Mais um verso ainda sobre esse recriar. Então, nos gerou, quer dizer, nós fomos nascidos, né? Aqui não está mencionando nascido de novo claramente, mas dá claro que é nascer de novo, né? Amém ou não? Olha o próximo versículo, 1 Pedro 1, 23. Vamos ler todos juntos. Vocês... regenerados, outra vez, não está escrito aqui nascido de novo, mas a ideia de que você regenerado era, você agora é uma nova criatura. Está falando de nascer de novo? Está claro isso? Criou e recriou. Nos criou, caímos do pecado, agora ele vem e recria. E como ele faz isso? Pela palavra. E a palavra é o próprio, esse é o poder, né? Agora vamos parar. Só para enfatizar isso aqui, só para a gente pensar um pouquinho, uma pausa. Isso quer dizer que nós estamos mortos? Sim, no sentido espiritual. Você acabou de ouvir em Efésios, né? Nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então nós estamos mortos no sentido. Então por que nós temos que ser recriados? Porque Deus está nos chamando para nos levar a um nível espiritual. Sair do passageiro e passar para o eterno. Sair do natural para o espiritual. Pastor, o senhor pode me ajudar a entender se eu passei isso? Pode me dar algumas ideias? Por exemplo, quando você e eu, essa palavra germina em nós, e nós passamos do natural para o espiritual, a nossa compreensão de Deus muda. Quer ver um exemplo? Quando enfrentamos a adversidade, e eu sei que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando eu sei que em todas as provações, Ele vai sempre providenciar um meio de escape. Que Ele é fiel. Quando vem as adversidades, o que acontece comigo? Nada. Permaneço forte. Agora, quando eu caio em pedaços, é porque eu não entendi ainda a palavra de Deus. Ela ainda não produziu fruto em mim. Ajudou, irmãos? Eu entendo naturalmente aqui na mente que Deus é amor, que Deus me ama. Mas quando é apenas uma teoria, quando não produziu fruto, quando vem uma circunstância adversa, uma notícia ruim, algo extraordinariamente mal na minha vida, o que acontece? Eu vou cair em frangalhos. Mas quando eu sei que Deus me ama, e que nunca vai me deixar estável. Isso não é um convite para a gente ser forte, nem para lutar mais. Mas é uma promessa de dizer, se você tiver a semente, ela germinar, vai transformar a sua perspectiva. A santidade de Deus. Muitas vezes nós lutamos com o pecado em nossas vidas, porque é assim a luta. Posso, não posso. Devo, não devo. Mas quando você tem a semente germinando no seu coração, a amplidão, a profundidade da santidade de Deus é tão grande, que nós não paramos nem para pensar se pode, se não pode, se deve, se não deve, dizer como eu poderia fazer isso com meu Deus que está em mim, que é tão santo. A questão do perdão, a certeza da existência do céu, do inferno, da vida futura, da ressurreição dos corpos, tudo isso se torna claro. Então esse fruto, essa palavra que transforma essa semente, é um convite para que você e eu possamos dizer, Senhor, eu preciso sair do natural para o espiritual. Para alguns de nós Senhor, eu preciso entender que eu fui reconciliado com o Pai. Mas para outros de nós, Senhor, eu preciso entender a magnitude de quem o Senhor é, do seu amor, da sua santidade, do seu poder na minha vida. Pergunta. Essa semente
já germinou, está germinando no seu coração, ela pode transformar a sua vida. Durante o tempo que Jesus esteve entre nós ensinando, ele veio em uma época que as pessoas estavam totalmente assim, envolvidas, comprometidas com uma compreensão de Deus. Era assim, você tinha que realizar, obedecer para poder receber de Deus a bênção. Era sempre, né? Eu tenho que fazer para ser aceito. Quando Jesus veio, e através do Evangelho, essa palavra, ele vem para dizer o seguinte: olha, Deus te aceita do jeito que você está, através da graça radical de Cristo Jesus, a sua obra em seu favor. Aí, a partir desse momento, nós começamos a produzir esse fruto, não para ser, mas porque somos. Quer ver uma ilustração? Se eu pegar, sabe esses tijolos de cimento pesados, né? Se eu pegar um tijolo, fazer uma fila de 4, depois botar mais 4, depois botar mais 4, botar mais 4, eu já tenho aqui 12, né? Depois eu vou embora e volto daqui uma semana, choveu, teve sol e tudo mais. Quando eu voltar, quantos tijolos eu vou encontrar? Deixei 12 e vou encontrar 12. Por quê? Porque eles cresceram, enquanto eu coloquei tijolo na pilha, não foi? Quando eu parei de colocar, o que aconteceu? E por quê? Por que parou? Por que ele não deu mais tijolinho? Porque é um tijolo, é mecânico. Alguns de nós pensamos na vida espiritual assim, que nós temos que estar sempre colocando, né, mais uma boa obra, mais um bom esforço, mais uma boa coisa. E daqui a pouco pensa, e aí? A parede parou. Por que parou? Porque está mecânico. Mas quando a semente de Deus plantada na nossa vida, o que acontece? Primeiro uma sementinha, depois é uma planta, e depois é o fruto. E eu volto daqui uma semana, que tamanho que ela está? Ela já está maior. Eu volto daqui um mês, que tamanho que ela está? Ela já está maior. Eu venho na estação do fruto, o que vai encontrar? Vai encontrar fruto. Você notou a diferença? Pergunta, você quer isso para a sua vida? Amém. Não importa onde você está. Você está no momento da mudança? Ou você está aí tentando, só fazendo pilha de tijolo, cansado já dessa vida que não muda e não é transformada? Nós não somos os primeiros a entender isso. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Está escrito, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o quê? O poder de Deus para a sua salvação, ou seja, para a sua transformação, para a minha transformação. E todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, não há exceção de pessoas. Quão complicado é receber essa semente na nossa vida? É complicado? Absolutamente não. Olha só. Mas o que ele diz? Gente, eu fiquei maravilhado quando eu vi tantas vezes essa expressão palavra, 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 palavra. Tinha vontade de não parar. Vamos parar com esse verso que diz o seguinte: mas o que ela diz, a Escritura? Há o quê? A palavra. Está onde? Está perto de você. Está onde? Em sua boca. Isto é da fé. Essa é a palavra que eu estou falando com vocês. Então o que eu preciso fazer? Continue a ler. Se olha só, tudo, né, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Quem está em Cristo é nova criatura. Nós estávamos mortos, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, é o Evangelho todinho. E ele fala assim: pois com o coração eu queria sacudir você nessa manhã. Eu vou dispensar o grupo de louvor agora, Elaine, por um momentinho. Se eu consigo captar aquela música. Essa música fala do Lázaro, ok? A palavra não tem a ver com Lázaro, mas quando eu estava ouvindo sobre o Lázaro que ressuscita, né? Faz, Senhor, abre, Pai, remove essa pedra. Gente, nós corremos um risco enorme de vivermos a vida cristã em automático. Uma luta desgraçada, amaldiçoada de empilhar tijolos.
e desperdiçamos essa palavra viva da graça de Deus. Essa palavra que diz sai, e a gente sai. Seja transformado. Queria que você tenha, que nós vamos ouvir essa canção que ele vai colocar. Eu queria que você, de uma maneira, que ele falou, né? Crê no coração primeiro. Fala com a boca. Fala para o Senhor. Deixa-nos ouvir. Diz, Senhor, eu cheguei ao meu momento de mudança. Eu preciso, Senhor. Eu preciso dessa bênção. Eu preciso desse milagre. Abre os meus olhos, Senhor. Eu sei, eu ouço falar, eu sei, conheço aqui, mas aqui está faltando, Senhor. Faz esse milagre na minha vida hoje, em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando. Vou pedir que todos se coloquem de pé. Eu vou orar e nós vamos cantar. Porque vai estar com playback mesmo. Pode ficar de pé. E se é o seu desejo, eu queria convidar você a confessar no seu coração e vir esse altar falar com o Senhor. Senhor, eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa transformação extraordinária na minha vida, em nome de Jesus. Pode tocar, meu amado. Pai querido, eu oro, Senhor, que o Senhor libere aqui, Senhor. Que haja um clamor, Pai, lá na alma primeiro, crer no coração, depois falar com a boca para o Senhor. E nós vamos ser testemunhas, Senhor. Eu preciso dessa transformação na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Libera, Pai, o poder em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.